estou recebendo o ginecologista Marcos Cherniakowski, que acertei, doutor? Muito bom, olha. Muito bem. Doutor Marcos está aqui para falar conosco hoje a respeito de cistos ovarianos. Eu acho muito importante que você preste atenção na nossa conversa, porque eu estava dizendo para o doutor no intervalo que nós mulheres criamos muitos mitos em torno do cisto. Um dos principais, que eu já quero até começar com essa pergunta, doutor, é que muitas mulheres imaginam que o cisto no ovário ele pode se transformar num câncer. E as mulheres têm muito medo de câncer no ovário, porque sempre se fala que é um dos piores, um dos que tem um índice maior de incurabilidade e tudo isso. É verdade, doutor? Boa tarde. Bom, boa tarde, Keila. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui, principalmente para falar de um importante como o cisto de ovário. Essa pergunta que você fez é a pergunta que nós temos no consultório a todo momento. Então, chega a paciente, ela vai fazer um exame, um ultrassom de rotina, normal, e o ultrassonografista fala que ela está com um cisto. E aí ela vai pesquisar o cisto e ela acha que... Aonde ela vai pesquisar? No Google. No Google. No Dr. Google. Nós costumamos falar Dr. Google. E... quando vai pesquisar um Dr. Google, ela não vai para as coisas tranquilas, ela vai para as coisas desgraça. mais perigosas que tem, mais para as desgraças. E acaba relacionando esse cisto dela com a malignidade. E não tem nada a ver? O que é o cisto, doutor? Não, na verdade, o cisto nada mais é do que uma coleção de líquido, uma bolsa que se forma no ovário. Para que vocês tenham uma ideia, o ovário é basicamente o tamanho de um ovo de codorna. Tá. Ele tem dos dois lados, então nós temos 2 ovários. Esses ovários que são os responsáveis pelo período fértil, para liberar aquele óvulo, para que a mulher engravide. Então, a própria ovulação que acontece, que é a liberação desse momento fértil da mulher, a própria ovulação é um cisto de 2,5 centímetros, 2 a 2,5 centímetros. Então, assim, é importante que ela saiba que muitas vezes esse cisto pode ser simplesmente uma situação normal, habitual. E é por isso que a gente muitas vezes sente muitas dores durante a menstruação, doutora? Cólica, essas coisas têm a ver com o cisto ou não? Não necessariamente. Que assim, na menstruação, esses cistos que são de características normais, eles já desapareceram. Porque entendi. se não houve o encontro com o espermatozoide, a fecundação, 14 dias depois esse cisto vai regredindo e aí ele some. A dor na menstruação já é outro fator, normalmente ligado, como existe a descamação do endométrio, o tapete que reveste o útero, isso dá uma contração no útero e muitas vezes libera substâncias que causam dor. Né, outra coisa. Doutor, os cistos no ovário, eles podem causar infertilidade? A mulher pode ficar possibilitada de ter filhos por conta de cistos ou não? Essa é uma pergunta interessante. Depende da situação, depende do cisto. Basicamente, aqueles que estão muito envolvidos com infertilidade são aquelas que têm o que nós chamamos de síndrome dos ovários policísticos. Então, que existe uma dificuldade muito grande nessa ovulação, nessa liberação do óvulo. Então, muitas vezes nos procuram com uma história de uma irregularidade menstrual e nós percebemos que não existe essa ovulação. Portanto, se não existe ovulação, vai ter uma dificuldade de engravidar. Agora, cistos de grandes proporções, de outras causas, comprometem muito o tecido desse ovário. Tá. Então, isso também pode ser uma causa de infertilidade. Doutor, e o cisto, ele some ou a gente deixa de tê-los depois, no período da menopausa, quando a mulher entra na menopausa, ou não tem nada a ver? Os cistos de características normais, esses relacionados a estímulo hormonal, sim, eles tendem a sumir. Por isso que qualquer imagem no período da menopausa, porque o que vem a ser a menopausa? Menopausa é a falência desse ovário. O ovário passa a não produzir mais hormônios. Portanto, se não produz mais hormônios, ele está parado. Então não tem que haver nenhum tipo de imagem cística ou sólida nesse ovário. Portanto, os cistos pós-menopausa têm que ser averiguados de uma maneira muito mais intensa, a fim de se afastar alguma malignidade ou alguma coisa. Porque daí sim pode ser o sinal de alguma coisa mais grave. Sem dúvida. Então, a tendência é, na menopausa, sumirem os cistos causados por hormônio. E doutor, tem diferença entre os cistos no ovário e os cistos policísticos ou é a mesma coisa? Não, quando nós falamos policísticos,
são duas situações diferentes. Primeiro, eu posso ter simplesmente uma mulher que vai fazer um exame de rotina e o ultrassonografista me mostra que ele tem vários pequenos cistos de 2 milímetros a 9 milímetros no máximo. Sendo que um desses vai se tornar um cisto, aquele do período fértil. Assim. Do período fértil que vai liberar. E existem os cistos que vão ocupar de uma maneira muito maior. Existem patologias hoje muito frequentes, como endometriose, que pode causar um cisto devido à menstruação. Então, seria o tecido menstrual indo para dentro da cavidade e entrando para dentro desse ovário, causando essa coleção menstrual no ovário mesmo. É uma das características, uma das hipóteses. Doutor, quais são os sintomas? Quando é que eu sei que tem alguma coisa errada, que eu posso ter vários cistos policísticos? Existe alguma reação no corpo da gente que pode demonstrar isso? Olha, a presença de cistos, ela pode, desde uma situação absolutamente normal, assintomática, não sentir absolutamente nada, como ter repercussão que nos mostre que algo está errado. O principal delas é dor. Então, uma pessoa que tem um cisto de uma característica não muito, que a gente chama funcional, não muito estimulado por hormônio, é uma mulher que ela pode ter uma dor mais localizada ou à direita ou à esquerda, que é a localização dos ovários, pode ter alteração menstrual, pode ter dor ao evacuar, pode ter alterações urinárias. Tem várias diferentes. Porque a região pélvica, as estruturas estão uma perto da outra. Então não dá para saber direito. Mas dá para curar, doutor? Sem dúvida. Hoje, a maioria, a sua grande maioria dos cistos são curáveis. E qual é o tipo de tratamento mais adequado, doutor? Varia de mulher para mulher? Isso tem que ser... Mas é remédio, de uma outra forma? Isso, é importante essa pergunta. Então, tudo vai depender da característica desse cisto. Mas, na sua grande maioria, o tratamento é deixar esse ovário em repouso. Como que eu deixo esse ovário em repouso? Usando anticoncepcionais. Esses anticoncepcionais diários que todos conhecem. Desta maneira, eu vou fazer com que esse ovário não produza esse período fértil, esse cisto. Desaparece. E, na sua grande maioria, esses cistos evoluem de uma maneira muito tranquila. Doutor, e adolescente também pode ter cisto? Adolescente pode ter cisto. Na verdade, vamos chamar o adolescente... não em relação à idade, mas em relação ao período menstrual. Então, desde a primeira menstruação daquela mulher, daquela adolescente, que isso pode ser hoje com 9 anos, com 10, com 11 anos, até a última menstruação, que nós chamamos de menopausa, onde não vai se produzir mais, nós chamamos esse período em que a mulher menstrua completamente possível de se formar esses cistos no ovário, porque o ovário vai estar trabalhando de uma maneira normal. Desde cedo. Então não tem muita diferença daquela idade, menina, né? Daquela mulher de 14 anos em relação àquela de 44 anos. Doutor, o mito que eu gosto sempre da gente, para deixar claro para quem está em casa, tem muitas mulheres que começam a inchar, que a barriga incha. Até comentava com o doutor, para você saber, você que está em casa, que eu fiz uma matéria uma vez, uma mulher que inchou demais a ponto dela mesma achar que estava grávida e com uma gravidez avançada, de quase 9 meses na época, quando eu gravei com ela. E quando ela insistia, e quando o doutor foi examiná-la, viu que era um cisto que já era uma coisa absurda de grande. Isso pode acontecer se não cuidar? Ou é muito raro? Olha, isso é um Nesse caso... tamanho é muito raro. Isso é um caso extremo, mas né? Mas pode inchar se deixar. O inchaço é uma situação, é um sinal importante, tanto pré-menstrual como no pós-menstruação. Então, o inchaço abdominal nós chamamos como assim, um sintoma muito genérico, né? Qualquer coisa dentro da pelve pode causar um inchaço abdominal. Certo. Agora, esse caso que você colocou dessa mulher com um inchaço, primeiro, muito provavelmente não fazia o acompanhamento periódico no médico. Isso que é importante. Que é essencial, né, doutor? Essencial. A presença da mulher, no mínimo, uma vez por ano, no seu ginecologista. E assim, o nenê se mexe, a partir de 20 semanas ele se mexe. Então, muito difícil chegar na conclusão de que ela estava quase para ganhar e não percebeu
que ela pensava que era um cisto e era uma gravidez. Isso Mas é muito de todo raro. jeito, né, doutor? Estar no médico uma vez por ano é ideal para que se possa fazer um acompanhamento. Você que está em casa, você tem que prestar muita atenção nisso. Mas é tão difícil, nosso sistema público de saúde é um horror. É um horror mesmo. Mas como é uma vez por ano, se você marcar agora e for atendido daqui 6 meses, você já está dentro do prazo, né, doutor? Exatamente. Quando você sair do médico, você já marca a próxima volta, já que demora tanto, não é, doutor? Exatamente. Para não ficar sem tratamento, porque a gente sempre fala aqui que muitas doenças, elas são curáveis quando descobertas no início, né, doutor? Muitas não, a maioria, até o câncer. A maioria, o câncer de ovário hoje é um câncer muito tratável, mesmo ele sendo diagnosticado, às vezes no estágio mais avançado, ele é possível de tratamento, no mínimo controle. Porque eu costumo falar que às vezes o controle é melhor do que a cura. Porque quando você fala que alguém está curado, essa pessoa relaxa, ela não volta no médico, ela não vai. O controle é o ideal. Te obriga a estar ali sempre, né? Exatamente, ela precisa estar porque o medo dela realmente continuar com aquela doença. Então, para evitar qualquer problema, você marque sempre uma consulta ao seu ginecologista, de preferência de 6 em 6 meses, que é o que os médicos recomendam. Mas se for um ano, tudo bem. Se você não tiver nenhum problema, está perdoado, né, doutor? Anual para aquela que não tem nenhum histórico familiar. Quando você percebe que alguém tem um histórico familiar, ou de cisto de ovário, ou de câncer, principalmente ginecológico, na nossa área, aí é de 6 em 6 meses, você está correto. Doutor, adorei nossa conversa. Volte sempre, um prazer te receber. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, que estou à disposição de vocês. Tem um site do doutor que é muito legal, porque você entra no site, tem mais informações, você pode também marcar a tua consulta com o doutor, você que tem gente que tem medo, até, eu não conheço um médico de confiança, nós só trazemos os melhores especialistas aqui, ginelife.com.br, para você entrar em contato e saber mais sobre o trabalho do Dr. Marcos também, 3825-9005 é o telefone do Dr. Marcos também. Obrigada, viu, doutor?